Que a paz de Jesus seja conosco, meus amigos. É uma grande alegria, mais uma vez, estarmos reunidos em nome de nosso Mestre Jesus, iniciando um ano em que contamos com o apoio e a misericórdia de nosso Mestre Jesus, para que possa ser transcorrido na vossa vontade. Desejo a todos um feliz 2018 e que as bênçãos dos céus caia sobre todos nós. O evangelho desta noite é o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Farei uma pequena leitura das anotações de João, para que possamos nessa noite, com a misericórdia divina, iniciar as reflexões acerca do evangelho de Jesus. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio, e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar testemunho à verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. É evidente que nessa fala de Jesus, para nós espíritas, fica claro a mensagem acerca da imortalidade da alma. Quando Jesus relata: Meu mundo não é deste mundo, podemos afirmar que o mundo extrafísico nos espera. Mas é evidente que a mensagem de Jesus naquela época, como hoje, ainda se torna pouco compreendida. Muitos de nós afirmamos que o reino dos céus é simplesmente algo que nos espera após a morte. Sendo que o reino dos céus começa hoje, começa agora, começa nos corações de cada um daqueles que desejarem. Mas muitos de nós ainda envoltos pela materialidade, não conseguindo ainda alcançar a mensagem do Cristo, nos pegamos na palavra. A semelhança dos seus discípulos. Até mesmo antes de Jesus vir à terra, o Messias prometido era esperado para libertar o povo de Israel do jugo opressor através da violência. E que o reino seria instaurado na terra. Os nossos benfeitores espirituais nos orientam acerca disso. Numa passagem em que o Espírito Humberto de Campos narra, em que Jesus, estando no templo de Jerusalém, se aproximando de um velho senhor chamado Simeão, o identificando Jesus, o pega pelos braços e começa a indagar o menino Jesus. Celeste menino, por que preferistes a palha humilde de uma manjedoura, já que viestes representar os interesses do eterno Senhor da terra? Como não viestes coberto da púrpura imperial? Como não nascesses ao lado de Augusto, imperador da época, para que pudesses defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como poderás advogar as causas dos aflitos e dos justos? Porque não chegastes como Moisés, para que pudesse, através da influência da casa do faraó, representar os interesses do Senhor dos céus. E o menino Jesus, sem dizer uma palavra, ergue sua mão e bate contra o peito do velho Simeão. José e Maria se aproximam e Simeão entrega Jesus a eles. Simeão viera, no mundo espiritual após a sua morte, descobrir a mensagem de Jesus. A mensagem muda. Com aquele simples gesto de colocar a mão sobre o peito do Simeão. O Espírito Humberto de Campos nos narra
que ele compreenderia que Jesus não veio representar os interesses dos céus, nas respeitadas instituições da terra, porém efêmeras. Não viesses trazer os interesses dos céus aos homens ainda vaidosos e orgulhosos. Jesus veio sim representar Deus, representar o reino nos corações dos homens. É uma mensagem em que Jesus, ainda pequeno, traz aquele Senhor. É uma mensagem que mesmo Jesus, iniciando o seu apostolado, trazendo a mensagem divina, poucos compreenderam. Até mesmo seus discípulos. Podemos verificar que Judas não compreendeu a mensagem do Cristo. Tentando ajudá-lo, acaba se equivocando. Até mesmo Pedro não compreender a mensagem do Cristo. O Espírito Amélia Rodrigues nos traz uma mensagem em que Tiago, o apóstolo de Jesus, ouvindo o mestre falar dessa construção do reino, da sua mensagem revolucionada, que revolucionaria a terra, que libertaria as almas dos homens, ele traz 3 candidatos a contribuírem com a mensagem do reino de Deus, pronunciada por Jesus. Um era Sadoc, um grande construtor da época, onde as suas construções eram admiradas pela beleza e pela segurança que lhe eram construídas. E levando até Jesus, apresentando o Sadoc com os seus planos, a mostrar a Jesus as plantas das edificações, de oferecer a Jesus trabalhadores para a edificação desse reino. Jesus simplesmente ouve em silêncio e passa a olhar para o próximo candidato que Tiago houvera levado. Era Melquíades, um rico senhor de terras, que de herança recebesse vastas terras. Queria doar a Jesus para instaurar o reino. Queria contribuir com o mestre. Jesus, novamente, sem falar nada, direciona o olhar ao terceiro candidato, Benjamim, um jovem com habilidades militares, pois para a época, um reino deveria possuir terras vastas, deveria possuir construções, edificações. E qual o rei que não possuiria exércitos? Essa é a mensagem que todos na época compreendiam, que o Messias viria libertar o povo de Israel através da espada, edificar o reino de Deus na terra. Mas essa não era a mensagem de Jesus. Jesus agradece a presença dos 3, levanta-se, vira as costas e sai. Tiago fica sem entender o que passara por Jesus. 3 candidatos que poderiam contribuir com a instauração do reino de Jesus, e Jesus vira as costas sem dizer nada. O que Jesus pretendia? Ele não estava entendendo. E procurando Jesus, indaga: o que queres, mestre? Lhe trago 3 candidatos, e vós não dá nem a satisfação, nem conversa com eles. O que pretendes? Tiago, assim afirma o Espírito Amélia Rodrigues: venho fundar o reino de Deus nas almas, sem aparências. O reino é estruturado com amor e renúncia, libertando a consciência e o sentimento dos homens. O reino do céu é destituído de aparências externas, a eternizar-se dentro dos corações dos homens. A mensagem de Jesus era clara. Seu reino não era um reino de aparências, tanto que aqueles que deram ouvido ao Mestre Jesus eram os mais simples. Eram poucos aqueles que possuíam um vasto conhecimento intelectual, porque infelizmente, ainda no mundo em que habitamos, aquele que possui o conhecimento intelectual se envaidece do que tem, e muitos deles negam até mesmo a Deus, colocando os seus conhecimentos
ao seu próprio merecer, ao seu esforço. Mas esquecem que um simples vírus, uma simples bactéria, pode retirar-lhes a vida. Mas a bondade divina não pune a ninguém. Deus age pelo amor e pela compreensão das almas terrenas. Sabe que um dia todos nós, confiados ao Mestre Jesus, iremos despertar para as verdades espirituais. Aproximadamente 2000 anos se passam e ainda encontramos muitos se debatendo na agonia, no desespero, na desilusão, achando que o mundo está indo de mal a pior, não vendo, não tendo as esperanças, se afastam da mensagem de Jesus, ou muitas vezes nem conhecem a mensagem de Jesus. Ao campo religioso, todos nós nos apegamos à mensagem do Cristo, e por mais que passamos pelas dificuldades pessoais, na sociedade, no país e no mundo, temos a esperança que dias melhores virão. Temos a esperança que essa não é a única vida, que passaremos para o mundo espiritual, que retornaremos em um mundo melhor. Todas as vezes que passamos por dores, há momento de reflexão, para que possamos analisar a nossa vida. No momento em que o nosso mundo convulsiona através das crises, os seres humanos param para refletir se seus atos estão condizentes para uma vida, para um futuro. 2000 anos se passam. E na década de 70, vamos encontrar uma nobre senhora, uma psiquiatra, doutora Elisabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra suíça, radicada nos Estados Unidos, que diante de uma das suas entrevistas relata uma informação de uma das suas pacientes. A sua paciente entrara num hospital dada como morta. Segundo algumas autoridades na área da anestesia, após 10 segundos sem atividade elétrica cerebral, nós não podemos captar sons, nem visão, nem sentir nada. Aos cardiologistas, após a parada cardíaca, estamos clinicamente mortos. Tanto que após estudos temos a ressuscitação cardíaca ou a reanimação cardiorrespiratória. E essa paciente quase que desencarnou, que morreu e voltou, relata que entrando no hospital, dada como morta, ela ouvia tudo, ela via tudo. Ela viu o que se passava, a correria dos enfermeiros, dos médicos, os procedimentos em tentar reanimá-la, tudo em vão. O médico responsável determina que ela estava morta. Todos abandonam a sala. Ela, senhora Schwartz, relatando o fato. Todos abandonam a sala. E uma enfermeira, após certo tempo, para buscá-la e levá-la à necrópsia, percebe que ela possuía vida. E de repente, doutora, eu me via dentro do corpo. Esse é um relato de inúmeros relatos que a partir da década de 70 começam a surgir. Dr. Dr. Ronald Mulder, um grande também pesquisador da área, nos traz inúmeros relatos. Ele traz a nomenclatura experiência quase morte. Algo que já ocorreu 5 anos antes, com a doutora Elisabeth Kübler-Ross, uma das maiores autoridades da tanatologia, o estudo da área da medicina referente à morte física. E Dr. Ronald relata que certa vez um paciente achado caído nas ruas de uma das cidades dos Estados Unidos é levado para um hospital. Chegando no hospital, dado como morto, sem atividade cardíaca, sem atividade cerebral, iniciam-se as massagens cardíacas, as reanimações, para tentar trazer aquele homem à vida. E o médico, ao tentar entubá-lo, introduzir o cano para que pudesse ofertar respiração artificial, verifica que ele tinha uma dentadura, uma prótese.
retira essa prótese, entrega a uma enfermeira, que ela o coloca numa mesa ao lado. O procedimento médico é bem sucedido e o homem conduzido para a UTI. 2 semanas após, o homem, a enfermeira que pegou a dentadura daquele homem, passa pela sala onde ele estava. E aquele homem, dado como morto, a reconhece. Chama a enfermeira e fala que há 2 semanas estava procurando-a. Porque ele lembra que o médico, quando tentou colocar aquele cano sobre a sua garganta, sobre a sua boca, tirou primeiro a sua prótese e deu a ela. Mas como isso pode ocorrer? Ambos psiquiatras, pode-se dizer que seria algo fabuloso, fábulas, contos de alguns pacientes, delírios. Até que Albert Alexander, um neurocirurgião americano, também entrou num estado de quase morte. Acometido por uma meningite bacteriana, esteve entre a vida e a morte. Após 1 semana na UTI, os médicos, conversando se deveria desligar os equipamentos ou parar com o tratamento, ele desperta. E eis que a surpresa, ele traz um relato que existe algo além do corpo físico. Na ciência materialista, a nossa consciência, a nossa mente é um produto do cérebro. Mas vamos encontrar esses nobres pesquisadores trazendo que não é dessa forma. A nossa consciência, a nossa mente é extra, físico. Ela se utiliza do cérebro. E hoje a área de que pesquisa as experiências pós-morte não mais querem buscar experiências, relatos. Eles querem comprovar como esse fenômeno ocorre. Quem sabe se um desses nossos pesquisadores pegarem um livro dos espíritos, talvez eles teriam a explicação. Talvez seria dado a ele a facilidade de buscar que nós somos espíritos, somos almas que habitamos o corpo físico. Que nessas experiências pós a morte, só ocorre realmente a morte após o desligamento do nosso espírito ao nosso corpo físico. Enquanto ainda houver a ligação, há uma chance de reviver. Mas o porquê eu vos falo isso? Recordando o nosso Mestre Jesus, anotações de João. Tenho muito a vos falar, mas ainda não podeis suportar. Quando, porém, o Espírito de verdade vir, vos guiará em toda a verdade. Meu reino não é deste mundo. Naquela época, ainda as pessoas, por mais que Jesus trouxesse a mensagem, fica evidente que poucos o compreendiam. Assim como hoje, poucos o compreendem. Mas ele nos promete: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que possa vos enviar o outro Paracleto, aquele que vos auxiliará, vos conduzirá e vos trará a verdade. Eis que no ano de 1857, em Paris, a cidade luz, não considerada a cidade luz pelas ruas repletas de luzes, mas pela luz do ideal, os iluministas trazendo a intelectualização do ser. Um senhor, professor, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, publica o Livro dos Espíritos. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, assim, esse grande pedagogo, revolucionário na pedagogia francesa, ganhador de inúmeros títulos, de inúmeros méritos, devido à sua forma pedagógica, renuncia o seu próprio nome, dando o pseudonome de Allan Kardec, para que aquela mensagem, o Espírito de verdade, o Paracleto enviado por Jesus, começasse a sua obra na terra.
uma obra nova, 160 anos. Há muito por fazer. Mas o livro dos Espíritos, nos seus caracteres filosóficos, nos traz essas explicações. 501 perguntas na sua primeira edição. Posteriormente, na segunda edição, as suas 1019 perguntas e 1019 respostas. Que nos traz a natureza do mundo espiritual, a relação do mundo espiritual com o mundo físico. Esse intercâmbio do mundo espiritual para com o mundo material. As experiências que os nossos benfeitores espirituais nos trazem acerca da morte. Não mais temer a morte. Jesus nos trouxe a mensagem da imortalidade da alma. E a doutrina espírita vem nos explicar. O Espírito da Verdade vem nos explicar. Posteriormente, o livro dos médiuns, trazendo de um caráter científico, aprofundando as questões desse intercâmbio, orientando a todos aqueles que estão de encontro com essa doutrina, os preceitos para que possamos ter esse intercâmbio espiritual de forma mais acertada, de forma mais coesa. O Evangelho segundo o Espiritismo, de caráter religioso, relembrando a mensagem de Jesus, contribuindo para uma explicação que nos esclarece acerca da sua mensagem. Posteriormente, o céu e o inferno e a Gênese são os livros básicos que o Paracleto de Jesus veio até nós. Onde a mensagem de Jesus novamente veio à terra auxiliar a nós, que amamos ao nosso Mestre Jesus, mas que ainda as distrações do mundo espiritual nos afastam dele. Qual é a verdadeira mensagem do Cristo quando ele nos traz: meu reino não é deste mundo? Buscamos às vezes o mundo exterior. Buscamos às vezes compreender que esse reino dos céus está após a nossa morte. Como hoje a própria medicina, a ciência materialista busca explicar. Mas a nós, a quem os nossos benfeitores espirituais que tanto nos amam, em nome de nosso Mestre Jesus, vem nos explicar que esse reino dos céus mora dentro de nós. A mensagem de Jesus não é para que nós busquemos o reino dos céus através da violência, é através da brandura, é através da mansuetude. Como que Jesus iria instaurar um reino dos céus na terra, sendo que em vez das lutas e das guerras, ele veio com o amor e a bondade. Em vez da espada e do ódio, ele vem com o amor e com a brandura. A todos nós hoje aqui presentes, meus amigos, é com a imensa alegria que nós estamos de encontro com a mensagem de Jesus. Não importa qual é o caráter, o que nós denominamos como religiosos. Não é a religião que é má. São os religiosos que, infelizmente, denigrem a imagem das religiões. Vamos encontrar irmãos em todas as religiões devotadas a levar a mensagem do Cristo conforme o seu entendimento, a sua capacidade. Busquemos em nosso Mestre Jesus, através da doutrina espírita, libertar as nossas almas dessas amarras que nos prendem à materialidade. Quantas dores e aflições nós evitaremos após a nossa morte, se bem nós aproveitarmos essas mensagens. Tantos espíritos nos trazem mensagens acerca desse passamento. No livro Céu e Inferno, encontramos na segunda parte, vários capítulos referentes ao passamento, à morte, ao desencarne. Está diante de nós o poder do conhecimento. Não podemos nos alegar que nós não tivemos a oportunidade. O espírito André Luiz nos traz na sua primeira obra, best-seller, Nosso Lar, informações acerca da vida após a morte.
Uma certa carnificina ocorre todos os dias na terra. Irmãos entrando no mundo espiritual de forma suicida inconsciente. Buscando, através dos prazeres materiais, satisfazer as suas vãs satisfações. Elegemos importâncias para a nossa vida que não são importantes. E o que é importante nós menosprezamos. Buscamos instaurar e implantar o reino dos céus dentro de nossos corações, dentro de nossas almas, para que possamos desfrutar de uma paz peculiar, enquanto ainda estamos nesse vale de dores e sofrimentos. Vamos encontrar Simão Pedro, já numa certa idade, compreendendo a verdadeira mensagem do Cristo. Meu reino não é deste mundo. Pedro ainda, assim como os outros, quando estiver ao lado de Jesus, não compreender verdadeiramente a mensagem do Cristo. No Jardim das Oliveiras, quando os soldados vão, junto com representantes do Sinédrio, para prender Jesus, Pedro retira de uma espada e corta a orelha de Malco. Eis a mensagem de Jesus a Pedro: Pedro, embainha a tua espada. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Hoje não utilizamos mais as espadas, mas as espadas muitas vezes são o nosso verbo, que ao sair de nossas bocas, fere os nossos semelhantes. Hoje estamos de uma forma mais moderna, duelando com os nossos irmãos através da forma verbal. Para aqueles que estão mais evoluídos, da forma mental. Todo o desejo que desejarmos aos nossos semelhantes virá a nós. É muito interessante quando o médico espiritual Henrique de Luna, recebendo o espírito André Luiz no mundo espiritual, diz a ele inúmeros excessos que ele fez ao seu corpo físico que conduziram a ele passar por 8 anos no umbral. E uma das orientações que esse médico lhe dá é a forma inapropriada de conduzir a palavra aos seus irmãos, André Luiz. Quem diria que a forma agressiva, quando falamos aos nossos irmãos, nós acarretamos dores para os nossos caminhos. Mas a doutrina espírita nos traz que a bondade divina não pune a cada um de nós através das dores. Deus nos dá a oportunidade de pagarmos pelo amor. Todo bem que eu faço ao meu irmão é um mal que eu pago. É um mal que eu apago da minha ficha reencarnatória. Mas Pedro, naquele momento, ao ouvir a repressão de Jesus, embainha a sua espada. Ele também achara que era aquele momento que através da espada iria começar a revolução para instaurar o reino dos céus. A mensagem libertadora de Jesus seria pela espada. Eis que anos após instaurar a casa do caminho, ser a pedra angular da mensagem do Cristo, Pedro é levado à crucificação. E após sair da prisão barbentina, aos pés do Coliseu, em Roma, ele já compreendera o reino de Deus, o reino dos céus que Jesus prometera. Naquele percurso até o pântano para que pudesse ser crucificado de cabeça para baixo, ele sofre inúmeras humilhações, agressões físicas, verbais, e nada lhe tirava a paz. Já havia implantado o reino de Deus dentro da sua alma. Lembrou-se de Jesus, quanta saudade ele tinha do Mestre. Lembrou dos momentos em que Jesus, em sua casa, na casa de Pedro em Cafarnaum, o nosso Mestre Jesus lhe falava sobre as bem-aventuranças, sobre o reino dos céus, que naquele momento Pedro já compreendia. Podemos falar também que Paulo de Tarso, aquele chamado Saulo anteriormente, compreendeu o reino dos céus mora dentro de nós. Quando ele de encontro com o Mestre pergunta: quem sois? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois? Sois Jesus. Uma transformação na vida daquele homem. Ao analisar aquela obra Paulo e Estevão, iremos verificar quanto ele passou por inúmeras dificuldades,
levando a mensagem de Jesus. E mesmo nos momentos em que ele fraquejava, ele levava o pensamento aos céus e era auxiliado pelos benfeitores espirituais. Todos nós estamos de encontro com a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus. Não podemos alegar que não conhecemos Jesus. Ouvimos as palestras, buscamos os livros edificadores. Todos nós conhecemos Jesus. Mas Jesus dá a oportunidade de nós libertar-nos das nossas inferioridades e nos aproximarmos dele. Saulo, um jovem promissor do seu povo, deixou o seu orgulho, a sua vaidade, o seu futuro promissor, deixou até mesmo o seu nome, em nome de nosso Mestre Jesus. Enquanto Pedro era levado para a crucificação, Paulo era levado para a decapitação. Seria decapitado por professar a mensagem do Cristo, por muito amar. E diante daquele homem já ancião, o soldado que fora designado para o serviço brutal, antes de desferir o golpe, dirige a palavra a Paulo. Ele lastimava por ser escolhido em fazer aquele ato, mas não poderia também lastimar de Paulo naquela condução. E Paulo de Tarso ergue a palavra àquele soldado: não sou digno de lástimas. Tende antes compaixão de vós mesmos, pois estou morrendo cumprindo os deveres do Pai eterno. Chorai por vós, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, ao passo que vós, após a vossa tarefa sanguinária, voltará para o convívio dos seus senhores, com as mãos manchadas de sangue. Quem de nós, sendo conduzidos e levados à morte, ou diante da morte, agiria com tão paz dentro de si, com tanta harmonia dentro de si? Mas se a esses homens, a mensagem do Cristo invadir as suas almas, o reino dos céus, eles esforçaram e trabalharam para implantar dentro de si, cada um de nós também somos capazes. Todos aqueles que caminham, uma hora ou outra, tombam. A nós, a semelhança de uma criança aprendendo a andar, iremos errar diante das nossas imperfeições. Cair é natural. Não podemos permanecer no chão. Devemos levantar e continuar a caminhada. As nossas imperfeições, as nossas fragilidades ainda são inúmeras às vezes. Iremos equivocar diante do testemunho de mostrarmos, de provarmos que verdadeiramente somos cristãos, que somos espíritas. Mas diante do tropeço, elevemos nosso pensamento a Jesus, suplicando a Ele que envie os seus mensageiros dos céus a nos auxiliar. Enquanto a ciência, através das suas pesquisas, buscam desvendar os mistérios do pós-morte ou do quase-morte, nós podemos nos colocar como privilegiados, que temos o conhecimento do que nos reserva após essa vida física. O reino dos céus não é deste mundo, meus amigos. Como podemos afirmar que somente há esta existência? Para aqueles que assim o pensam, devemos estender-lhes a compreensão e o entendimento, o nosso respeito. Conforme explica o Espírito Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, no mundo levantam-se inúmeros educandários, escolas para o ensino primário, instituições para o ensino superior, instituições para as especializações, mas é dentro da casa espírita que nós compreenderemos a vida além da morte, que nós compreendemos, que nós estudaremos a alma, o bem viver. Quando nós encontramos
a oportunidade de estar de encontro ao estudo sistematizado da doutrina espírita, abracemos essa oportunidade. Busquemos desvencilhar das imperfeições, das ignorâncias, da falta do conhecimento que nos prende à libertação. Quantos de nós trazemos ainda resquícios de uma tradição, de uma religião que pune, e diante da claridade que ilumina consciências e que consola, aproveitemos a oportunidade. Abraçamos essa doutrina que nos oferta o consolo e o esclarecimento, para que as nossas vidas passem a ser vidas de paz, de harmonia, diante de inúmeras pessoas que vivem agonizando na vida. Muitos de nós acreditamos que para sermos felizes, devemos possuir. E verificamos nos consultórios de psiquiatras e psicólogos, inúmeros amigos, inúmeros irmãos, com as contas bancárias repletas e recheadas, sofrendo, passando por dores e angústias. Enquanto nós encontraremos lá no bairro humilde, pessoas passando às vezes por fome, dando louvores aos céus. Como podemos compreender essas circunstâncias? Verificaremos através do Espírito Joana de Ângeles, que psicografa, através de Divaldo Pereira Franco, que o importante não é ser e nem parecer. Não é ter e nem parecer. O importante é ser. É sermos paz. É sermos saúde. É sermos alegres e felizes. Contentes com aquilo que temos. Seja ele pouco que seja. Mas já temos uma das maiores riquezas que podemos ter. A vida. Quantos dos nossos irmãos se encontram no leito do hospital entre a vida e a morte, desejando ter vida, enquanto que nós temos vida, e vida em abundância, pois estamos de encontro com a mensagem do nosso Mestre Jesus. Nossos irmãos que pesquisam, que buscam estudar a experiência pós-morte, relatam que em entrevistas com os familiares daqueles irmãos que quase morreram, mas retornaram à vida, suas vidas não mais foram as mesmas. Houveram uma modificação no viver daquelas pessoas, para melhor. E nós, tendo vida em abundância, temos a oportunidade de transformar as nossas vidas, de instaurar o reino dos céus dentro de nossas almas, e tornarmos pessoas melhores. No mundo onde nós queixamos da violência, da agressividade, da falta da educação, sejamos nós aqueles que levamos a generosidade, sejamos nós aqueles que levamos a alegria ao mundo, a alegria ao nosso lar. Olhar para o companheiro, para a companheira, desejar-lhe um bom dia, dizer-lhe o quanto ela ou ele é importante na sua vida. Quantas dificuldades passamos, e às vezes aquele que está ao nosso lado é que suporta todas as nossas rebeldias, as nossas dores. E hoje vivemos num mundo cibernético. Os nossos amigos ou aquele que nós damos importância está longe, enquanto aquele que está perto nós menosprezamos. Busquemos a mensagem do Cristo, meus amigos, para que possamos transformar as nossas vidas, enquanto ainda há tempo. Para que ao entrar no mundo espiritual, não passamos por tantas dores e aflições. Que possamos ser recebidos pelos nossos benfeitores espirituais, mesmo ainda frágeis, sermos conduzidos às escolas, aos prontos socorros espirituais. Muito trabalho a se fazer, dentro de nós e dentro da casa espírita, dentro de nós e na nossa sociedade, dentro do nosso lar, do nosso trabalho, com o nosso vizinho. Muitos de nós às vezes desejamos trabalhar fora, mas o trabalho mais importante é dentro de nós, é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa, buscando levar essa mensagem de Jesus
a todos aqueles que estão dispostos a ouvirem. Muitos irão olhar para nós e dar um sorriso de desdém, achar que nós somos bobos. Quando alguém nos ofende, nós levamos a palavra de perdão. Não sentimos mágoas, nem rancores, nem desejo de vingança àqueles que fazem o mal a nós. Temos a fé e a esperança, mesmo passando pelas dores e as aflições. Uma grande alma que passou pela terra nos dá um grande exemplo, que mesmo trabalhando dentro da seara de Jesus, passaremos talvez por dores e aflições, tanto nesta vida, como também pós-morte. Nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, aquele que doou a sua vida para instaurar dentro da pátria brasileira, instaurar o país laico, não tendo uma religião oficial, e brigando arduamente para levar a mensagem do Espiritismo, seus últimos 6 meses passou em cima de um leito de uma cama. Aquele que tanto fez pela mensagem de Jesus, contribuindo com a obra de Ismael em terras brasileiras, passou por dores. Quem somos nós? Diante de dores e aflições, nós nos revoltamos. Devemos dar glórias a Deus, por bem querer nos provar. E chegando no mundo espiritual, Dr. Bezerra ainda é conduzido às escolas, a um pronto-socorro espiritual, sendo acordado por Celina, a mensageira de Nossa Mãe Santíssima. E Dr. Bezerra, ao despertar, vendo Celina, ouve vozes fora do hospital em que ele estava no mundo espiritual. Celina, minha filha, que vozes são essas? Venha, Bezerra, vou lhe ajudar a ir até a janela. São as vozes dos espíritos aqui, cantando louvores aos céus pela sua chegada. São vozes daqueles que vós, enquanto na terra, auxiliou os seus parentes, auxiliou os seus irmãos em dores e aflições. Vinde a mim, meus irmãos, todos vós que estáis aflitos e necessitados, que eu vos aliviarei. Assim falava Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e terei repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Essa é a mensagem de Jesus para todos nós. Essa é a mensagem dessa doutrina que liberta as nossas consciências, que ilumina as nossas almas e consola os nossos corações. Aproveitemos essa oportunidade. Modifiquemos as nossas vidas. Vamos dar a oportunidade a nós mesmos de sermos pessoas felizes, implantando o reino dos céus dentro de nossas almas, dentro de nossos corações. Obrigado pelo carinho, pela paciência. Nesta noite, mais uma vez, vos falo. Uma alma aflita e necessitada que, em busca de Jesus, procurou falar do seu evangelho de luz. Muita paz a todos. Que assim seja.